Soli, soli, soli Deo, gloria, gloria ao bondoso Deus que nos criou. Glória, glória ao Senhor, que do pó da terra nos formou. Glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, gloria, gloria. O bom Deus nos enviou Jesus. Glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo nos salvou na cruz. Glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, gloria, gloria. Santo Espírito Consolador, glória, glória ao Senhor. Nossa vida então santificou. Glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, gloria, gloria. Sejam bem-vindos a este momento de reflexão na Palavra de Deus, que nós iniciamos lembrando do nome pelo qual nós fomos batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Qual é a importância do nosso batismo na nossa vida? Para algumas pessoas, o batismo é um acontecimento passageiro que ocorreu lá na infância. Para outras, é um pré-requisito para ser membro de uma comunidade. Porém, as Escrituras Sagradas veem o batismo como algo mais profundo e mais dinâmico. Antes de subir ao céu, Jesus mandou que os seus discípulos batizassem os seus seguidores em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A Igreja de Jesus Cristo batizou pessoas desde o seu início, considerando o mandamento do Senhor de fazer discípulos de todas as nações. Mas o que significa ser batizado em nome de Deus? Significa que, por meio do batismo, nós somos inseridos para dentro do nome de Deus e entramos em um relacionamento íntimo e abençoado com Ele, porque nós recebemos o Espírito Santo, que cria fé em nossos corações para crermos em Jesus como Salvador e sermos unidos a Ele para recebermos todos os benefícios que Ele conquistou por nós. E com isso, sermos reconciliados com o Pai, a ponto de podermos chamá-lo de nosso Pai. Dessa forma, o batismo é importante porque nós recebemos o perdão dos nossos pecados, o livramento da eterna condenação e o renascimento. Ou seja, recebemos uma vida completamente nova e diferente, que já é vivida pela fé aqui neste mundo. A Bíblia diz que o batismo é como um novo nascimento, em que se recebe uma nova vida. Por isso dizemos que todos os que são batizados são regenerados e renovados, ou seja, são transformados em uma nova criatura, uma criatura santa aos olhos de Deus, porque ela é revestida por Cristo e tem pleno perdão dos pecados. Pelo batismo, nós passamos de inimigos de Deus a filhos de Deus, de condenados a viverem eternamente longe de Deus a livres da condenação e herdeiros da vida eterna ao lado de Deus. Ao sermos batizados e recebermos a fé que nos liga ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós recebemos uma nova identidade, porque nós ganhamos um nome,
filhos e filhas de Deus. Porém, ao mesmo tempo que somos filhos de Deus e uma nova criatura, nós permanecemos sendo velhas criaturas, porque o pecado ainda faz parte de nós. Nós não podemos deixar de ser pecadores enquanto vivermos aqui neste mundo. As pessoas nascem pecaminosas e vão morrer nessa condição. Querem um exemplo disso? Você não precisa ensinar os seus filhos a pecar. Isso vem naturalmente. Por isso, as crianças também precisam ser batizadas, pois elas são pecadoras e inimigas de Deus desde o seu nascimento, e precisam tanto da graça de Deus como nós. Por esse motivo, nós dizemos que a vida cristã é uma vida de tensão, de conflitos e de lutas. O pecado que faz parte de nós quer coisas ruins a todo momento, mas o Espírito Santo que habita em nós desde o batismo quer nos guiar conforme a vontade de Deus. E ainda tem o diabo que quer nos afastar de Deus e da sua vontade. Mas é aqui que entra o detalhe. Pelo batismo, Deus nos dá a capacidade de nos arrependermos, ou seja, de nos afastarmos do pecado e sempre nos voltarmos para Ele e nos apegarmos ao perdão que Ele nos concede. E Ele faz isso pelo poder do Espírito Santo. Lutero nos ensina que quando nós nos arrependemos, nós passamos por uma ressurreição diária, matando a velha criatura e fazendo ressurgir uma nova criatura que quer viver com a ajuda de Deus na verdadeira comunhão com Ele. Ao falar sobre batismo, Lutero também usa a imagem de um navio. Ele diz que o batismo é como se fosse um navio que nunca afunda. O que acontece é que nós escorregamos e caímos desse navio. E quando isso acontece, Lutero nos aconselha: se alguém cai para fora, trate de nadar para o navio e se apegar com ele, até que consiga voltar a bordo e prosseguir nele conforme antes havia começado. Assim, Lutero nos ensina que a nova vida do cristão, criada lá no batismo, é nada mais do que um contínuo arrependimento, em que sempre precisamos voltar para o barco para termos segurança. Ou seja, precisamos voltar para o nosso batismo e lembrarmos de todas as promessas e de tudo que recebemos de Deus. Por isso, o arrependimento é um constante retorno ao batismo, no qual Deus sempre reafirma o compromisso que assumiu conosco. Você não será condenado. Pelo contrário, você será salvo e viverá eternamente comigo. A ação de Deus no batismo e tudo o que Ele faz por nós nos dá a garantia de que não seremos condenados com o mundo. E embora o batismo seja realizado apenas uma vez, ele vale em todos os dias da vida do cristão, desde que o cristão permaneça na fé batismal. O novo nascimento em Deus e a nova vida que recebemos dele teve início no batismo, está ainda em desenvolvimento em nós e só terá fim no último dia. Por isso, respondendo à pergunta: qual é a importância do batismo na nossa vida? Eu posso dizer que o batismo não é apenas um acontecimento. É a ação de Deus na nossa vida. E relembrá-lo certamente fortalece a nossa fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, principalmente nesse momento tão difícil que estamos vivendo, sem podermos nos reunir presencialmente em culto com os nossos irmãos de fé para ouvirmos a palavra de Deus e participarmos da ceia do Senhor. Como diz Lutero, cremos que o que recebemos no batismo nos acompanha até hoje: a vitória sobre o diabo e a morte, perdão dos pecados, a graça de Deus, o Cristo inteiro e o Espírito Santo com os seus dons. Somos filhos de Deus e cremos que Ele é o nosso Pai. Somos salvos por Deus da eterna condenação e cremos que Ele é o nosso Salvador. Somos santificados por Deus
e cremos que Ele nos guia nessa vida rumo à eterna vida. Por isso, o seu batismo não foi só um acontecimento, mas o marco do início de uma nova existência com o Deus triuno. Quem crer e for batizado será salvo. Que a lembrança da ação de Deus em nós, por meio do batismo, fortaleça a nossa fé e o nosso relacionamento com Ele. E que por meio de nós, muitos outros possam conhecer esse meio da graça preparado por Deus, para passarem de inimigos para filhos de Deus e receberem conosco a herança da vida eterna. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém. Sou crente batizado em nome de meu Deus, aos santos fui juntado, ao povo que herda os céus, por graça revestido no Salvador Jesus, por Ele fui remido e tenho vida e luz, por graça renascido, gerou-me o meu Senhor, sou filho seu querido, em Cristo Redentor. Inquieta-me o pecado, não devo mais temer, de todo perdoado, não posso perecer. Fugindo mesmo os montes, meu Deus será fiel, não secarão as fontes da graça de Israel. Ó meu Jesus bendito, desejo te servir, de coração contrito e sempre a te seguir.